Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Louvado seja o nome do Senhor, por nós estarmos juntos nessa noite, onde teremos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero te convidar nesse momento para você pegar a sua apostila da nossa igreja, da Escola Bíblica Dominical, que você tem estudado, que você tem acompanhado. Nesse primeiro momento nós vamos fazer uma oração, amém? Você com a sua família, onde você está, juntinho aí dos seus, nós vamos nesse momento fazer uma primeira oração. Me ajude aí, juntos, para nós buscarmos ao Senhor nesta aula de número 8, que vamos estar estudando sobre a volta de Jesus. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor derrame das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E que os nossos ouvidos espirituais se abram e venhamos a compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Esse link que você está recebendo através dessa imagem, compartilhe para que nós possamos, através da Palavra de Deus, alcançar vários corações, várias pessoas que nesse momento estão nas suas casas e terão a oportunidade de acompanhar esse estudo. Você acredita na volta do Senhor Jesus? Você crê que Ele vai voltar? Eu creio que o Senhor vai voltar. Para nos prepararmos para esse momento, além da oração, vamos ouvir rapidamente um louvor. Eu tenho certeza que esse louvor vai falar muito ao seu coração.
Glórias a Deus. É tudo meio improvisado, né, queridos? Desculpe aí a nossa falha técnica. É tudo meio improvisado aqui, mas o mais importante é a sua presença, é a presença do Espírito de Deus. E nesse momento eu também quero cumprimentar os pastores da igreja local, ali do Jardim São Luís, pastor Daniel Teruel, sua família, pastor Carlos, que é o responsável pelo ensino ali da nossa igreja local, da escola bíblica dominical, também do nosso núcleo teológico, realizado sempre às segundas-feiras, pastor Paulinho, sua família, o pastor Josué, o pastor Eliezer, o presbítero Henrique, o presbítero Eliseu, o evangelista André, e todos os irmãos, todos os líderes de departamento, todos os membros, se sinta nesse momento abraçado pelo Senhor. Na aula de hoje, aí na sua apostila, que você tem ela aí na sua casa com você, nós vamos estar estudando sobre a volta de Jesus. Então, no texto inicial, que está aí na sua apostila, está escrito assim: os descrentes podem fazer cálculos racionais sobre acontecimentos futuros, como apoios em tipos de eventos sucedidos no passado, mas é certo que os seres humanos não podem conhecer o futuro. Portanto, os descrentes não podem ter um claro conhecimento de qualquer acontecimento futuro. Mas os cristãos que creem na Bíblia creem em um cenário diferente. Não obstante, não consigamos saber tudo acerca do futuro, a Bíblia relata que Deus conhece tudo acerca de todo o futuro. E as Escrituras nos relatam os sinais e os acontecimentos na história e no universo sobre a volta de Cristo. Podemos nutrir confiança total de que esses fatos decorrem porque Deus jamais está errado e jamais mente. As promessas que o Senhor nos fez acerca da volta do Senhor Jesus estão apoiadas nele mesmo, estão apoiadas na sua fidelidade, estão apoiadas na sua imutabilidade, estão apoiados na infalibilidade, na fidelidade das Escrituras. E crendo no que está escrito na palavra do Senhor, que é impossível que Deus minta, nós podemos descansar nesta promessa que Ele nos fez, de que o Senhor Jesus irá retornar. A Bíblia também pronuncia sobre eventos determinados que afetam todo o universo. Especialmente ela fala sobre a segunda vinda de Cristo. Na medida que você vai lendo, vai assinalando embaixo da sua apostila, vai marcando com uma caneta, marca texto, fique atento, apesar de estarmos distantes, este instrumento de comunicação nos aproxima e é uma oportunidade que nós temos nessa noite de estarmos estudando a palavra do Senhor. O milênio, o veredito final, o castigo eterno para os incrédulos e de galardão eterno para os crentes, e vida com Deus no novo céu e na nova terra. Amém, queridos? O som está chegando bem aí na sua casa, está chegando com qualidade, você está me ouvindo bem? Se você estiver me ouvindo bem, dê aí um joinha, nos dê um retorno.
Então, entrando na parte das perguntas que a Bíblia responde da aula de hoje, vamos então para a primeira pergunta, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 1 a 3. Abra a sua Bíblia, você está com a sua Bíblia, pegue ela e vamos dar uma lida nos textos de Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 1 a 3, que nos diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Numa outra versão, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui nesse texto, claramente, o Senhor Jesus, ele se dirigindo aos discípulos, se dirigindo àqueles que o ouviam naquela ocasião, principalmente os seus seguidores, os seus discípulos, ele traz uma palavra de confiança para eles, traz uma palavra de segurança, traz uma palavra de conforto, porque muitos deles estavam com o coração aflito, com o coração pesado, tristes, e o Senhor diz a eles que ele iria, mas iria retornar para buscá-los, para que onde ele estivesse, eles estivessem com eles. Portanto, nesse estudo que nós iniciamos agora há pouco, guarde essa palavra no teu coração, que o Senhor, ele foi, mas ele vai voltar. Ele foi nos preparar um lugar. Ele foi nos preparar um lugar nas moradas celestiais, nas moradas eternas, nesses aposentos, para que onde ele estiver, vós estejais também. A vontade do Senhor é que nós estejamos com ele. Para isso nós temos que perseverar na nossa fé, perseverar na nossa caminhada com o Senhor. Portanto, vamos então retornar lá para a pergunta: qual foi a promessa que Jesus, em João, no capítulo 14, dos versículos 1 a 3, nos fez? Então você tem a oportunidade de completar as lacunas aí na sua apostila, quando nós temos: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória seja dada ao Senhor por essa palavra. Agora, eu quero te convidar, nessa noite que estamos juntos, estamos próximos, aqui através das imagens, mas principalmente através da nossa fé que nos liga, que nos une no Senhor, por meio da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por meio dessa aliança estabelecida na cruz com Jesus, pelo sangue derramado dele, nós temos essa comunhão com o Senhor. Em Mateus, no capítulo 24, abra sua Bíblia, por favor, no versículo 36, e vamos dar uma olhadinha nesta outra promessa que Deus nos fez, que o Senhor Jesus nos fez da sua volta. Mateus, capítulo 24, versículo 36, que está escrito assim: Quanto ao dia
e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Pai. Somente, vou repetir, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, senão somente o Pai. Aqui o Senhor Jesus alertando os seus ouvintes, alertando os discípulos, e como a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, ela é viva e eficaz, ela nos purifica, ela nos fortalece. Essa palavra é para agora, essa palavra é para hoje, essa palavra é para esse momento, essa palavra é para mim, é para você, é para todos que creem. Quando ele se volta para os discípulos, ele diz, acerca desse dia, somente o Pai sabe. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso nos mostra que nós devemos estar prontos, nós devemos estar preparados, nós devemos estar vigilantes para a volta do Senhor, porque as Escrituras, os Evangelhos, a Palavra de Deus não nos revela quando será o dia, quando será a hora, quando será o momento. O certo é que nós devemos estar prontos, nós devemos estar preparados para esse dia glorioso para aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, para aqueles que aguardam a segunda volta de Cristo. Você está aguardando a segunda volta do Senhor? Eu estou. Eu tenho procurado com a minha família aqui perseverarmos para que nós estejamos atentos, com os nossos olhos fitos nas promessas do Senhor. Então, retornando para a apostila, nós temos aí então, após lermos o texto de Mateus 24, versículo 36, você tem a oportunidade de responder aí na sua apostila. O item 2, mas daquele dia e hora, o que nós colocaríamos aí, nesse espaço, nessa lacuna? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas estou dando um tempinho aí para você poder responder, colocando aí na sua apostila. Somente meu Pai. Aleluia. Vamos então, nesse momento, para a pergunta de número 3. Pergunta de número 3. Abra sua Bíblia novamente em Mateus 24, os versículos 30 e 31, que nós estaremos lendo juntos. Glória seja dada ao nome do Senhor, que nos diz assim, Mateus 24, 30, 31, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É mais um texto que, nessa noite de estudo da volta do Senhor Jesus, fortalece a nossa fé, renova a nossa fé, abre os nossos olhos. O texto nos fala que o Senhor Jesus, ele aparecerá no céu.
E aqui o texto usa uma linguagem que era muito comum no Velho Testamento, quando aparece esse termo Filho do Homem, era se referindo ao Senhor Jesus. O Filho do Homem aqui é Cristo. E o texto nos diz: e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Será um dia glorioso para aqueles que aguardam a volta do Senhor. Mas, por outro lado, será um dia de lamento em muitas nações, porquanto muitos não creem e não creram no Senhor Jesus e na sua palavra. E esse versículo também nos diz que o Senhor Jesus, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos. Pelo poder do Senhor e pela sua autoridade que cabe a Ele, Ele dará ordens aos anjos que, com grande som de trombeta e alaridos nos céus, anunciarão a sua vinda, a sua segunda vinda. E os anjos, estes anjos específicos, eles reunirão dos 4 cantos da terra os eleitos do Senhor, ou seja, aqueles que creram no Senhor, aqueles que perseveraram, aqueles que guardaram a sua coroa, aqueles que guardaram a sua palavra, aqueles que permaneceram fiéis a Ele, independente dos períodos difíceis das suas vidas. Vale muito a pena nós perseverarmos. Você que nos ouve essa noite, continue perseverando, continue aguardando a volta do Senhor. Continue aguardando como quem espera, não como quem está dormindo ou como quem está vacilando, cocheando em 2 pensamentos. Então nós podemos aí já completar a resposta de número 3, onde acabamos de ler os versículos 30 e 31. Você está com a sua apostila aberta? Dá um joinha aí. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai voltar com poder e grande glória. Deus seja louvado por essa promessa que o Senhor nos fez. A pergunta de número 4, nós vamos encontrar em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, livro das revelações do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia, vou esperar você um pouquinho abrir aí a sua Bíblia, para que nós possamos juntos ler esse texto, esta promessa que o Senhor nos fez. Todo olho o verá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aqui, o escritor de Apocalipse, o apóstolo João, inspirado pelas revelações que o Senhor Jesus havia dado a ele, neste capítulo, ele nos traz esta promessa gloriosa que confirma todas as demais
que nós estamos lendo juntos nesta noite. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Até mesmo aqueles que no Calvário, no Gólgota, naquela sexta-feira, onde o Filho de Deus se entregou por você, se entregou por mim, se entregou por toda a humanidade, e principalmente para aqueles que creem nele e na sua palavra, aqueles que estavam ali naqueles dias, aqueles soldados romanos que o humilharam, que o torturaram, que o traspassaram naquela cruz, todos estes o verão pelo poder do Senhor. É algo que está reservado para a eternidade. E nós também iremos ver. Os teus olhos irão ver. E o que nos dá esperança, o que nos anima muito, o que me alegra muito, é essa viva esperança que nós temos de que um dia, não sabemos quando, nem o dia, nem a hora, somente o Pai o sabe, mas nós sabemos que este dia vai chegar. Nós sabemos que este dia está registrado na agenda de Deus e será um dia de grande festa para aqueles que aguardam no Senhor. E esse versículo nos fala que todo olho o verá, e mesmo aqueles que traspassaram o Senhor Jesus. E os povos da terra se lamentarão. Esse lamento quer dizer e nos diz acerca de pessoas que ao longo de suas vidas não deram crédito às Escrituras, não deram crédito aos conselhos da palavra de Deus, as inúmeras oportunidades que receberam ao longo da vida. Cada um de nós temos recebido da parte de Deus inúmeras oportunidades. Eu me recordo que antes de servir a Cristo, foram muitas as oportunidades que eu recebi e que Deus usou para me atrair até Ele, através de um folheto, através de uma mensagem na rádio, de uma mensagem na televisão. E hoje nós temos os meios de comunicação de uma forma muito intensa, não somente na TV, na rádio, mas nas redes sociais, e todos diante de Deus, aqueles que têm acesso a esses meios, estão recebendo as advertências, estão recebendo da parte de Deus a oportunidade de se voltarem para Cristo em arrependimento. Então fique com esse texto no seu coração, que todo olho o verá. Vamos então voltar ali para a nossa apostila, a pergunta de número 4. Coloque os seus olhos aí na sua apostila e você tem a oportunidade agora de preencher a lacuna, o espaço em branco, que nos diz assim: eis que vem com as nuvens. Quem vem? O Senhor Jesus. E todo olho o... Aí você vai completar aí na sua apostila. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A pergunta de número 5 está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma acelerada aqui, porque hoje às 20 horas nós vamos ter o culto da mini braque das crianças. Prepare aí as tuas crianças,
Já vai se arrumando aí na sala, convide as crianças dos vizinhos, onde você está, se for possível, claro, com todos os cuidados que estamos tendo nesse momento, com máscara, álcool gel, mas se você puder reunir aí a sua família ou mais uma criança, será muito bom, porque às 20 horas a nossa igreja estará transmitindo uma live do culto da Menibraque, das nossas crianças. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, nós vamos ler na palavra do Senhor, está escrito assim: que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa fala aqui dos anjos com os apóstolos, os discípulos que estavam no Monte das Oliveiras, onde Jesus havia acabado de ascender aos céus, após ter permanecido com eles um período de 40 dias após a sua ressurreição, o Senhor Jesus deu a eles a última ordem, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque por aqueles dias eles receberiam o poder do alto, o revestimento do alto, e seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E após subir aos céus e ser escondido pelas nuvens, e retornar ao terceiro céu, e retornar à direita de Deus, o Senhor Jesus então envia 2 anjos para consolar, confortar e orientar esses discípulos que estavam ali naquele momento. E eles, então, no versículo 11, eles se dirigem a eles dizendo: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Você pode aí na sua casa louvar ao Senhor por isso? Você pode expressar a sua gratidão através de palavras de amor, de palavras de louvor, de elogios ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias seja dada ao nome do Senhor por essa palavra, por essa promessa que Ele nos fez. Assim como Ele subiu, repita comigo, assim como Ele subiu, Ele retornará da mesma forma. Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, escreveu o evangelista e apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele vai voltar, e nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos a cada manhã, a cada momento, nos alimentarmos da palavra do Senhor, nos alimentarmos do nosso relacionamento com Cristo, para que possamos ter isto vivo, aceso, muito acordado em nós, esta viva esperança e chama de convicção de que Ele vai voltar. Retorne lá para a sua apostila, coloque novamente os olhos na pergunta de número 5, onde está escrito assim. Nós temos aí uma lacuna para completar, um espaço. Amém? Você está aí com a sua apostila?
que nos diz assim: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há de voltar, assim como para o céu o viste ir. Complete aí a sua apostila. A pergunta de número 6, nós vamos encontrar a resposta para completar aí esta lacuna, esse espaço dessa pergunta, da sua apostila, da lição de número 8, em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 10. Abra sua Bíblia, eu vou esperar você um pouquinho abrir aí a sua Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Já abriu a sua Bíblia? Está com ela aberta? Eu gostaria muito de ter colocado aqui os textos na TV, mas não foi possível, quem sabe de uma próxima vez. O dia do Senhor, esse versículo nos fala, nos diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Pelo poder de Deus, pela soberania do Senhor, no dia do Senhor, nós teremos estes efeitos, nós teremos nos céus o resultado da ira do Senhor. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. E assim Deus fará, porque Ele nos fez uma promessa, que Ele faria novos céus e nova terra, onde habitaria a justiça, onde Ele enxugaria todas as lágrimas, onde Ele enxugaria do teu olho, dos nossos olhos, todas as lágrimas, onde o leão habitaria com o cordeirinho, neste novo céu e nova terra que Deus tem reservado para aqueles que permanecerem fiéis a Ele, não haverá lugar para a injustiça. Amém, querido? Será um dia glorioso, o dia do Senhor. Porém, Ele virá como ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai vir. Por isso nós precisamos estar despertos, precisamos estar acordados, precisamos manter a palavra do Senhor viva, escondida nos nossos corações. Precisamos estarmos bem alimentados, bem nutridos com a palavra do Senhor. Vamos então completar ali o espaço desta pergunta de número 6. Mas o dia do Senhor virá como o... Aí você tem a oportunidade, com a sua apostila aberta, de completar. Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, por conta da promessa que Ele fez, que nunca mais Ele destruiria a terra com água, como Ele o fez nos dias de Noé. Mas desta vez, Ele o fará com calor. A pergunta de número 7, nós vamos encontrar as respostas em Apocalipse, no capítulo 6, os versículos 15 a 17. Então vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse, no capítulo
Apocalipse capítulo 6, dos versículos 15 a 17, que nos diz assim: Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rachaduras nas montanhas, os rachas nas montanhas. Eles gritavam às montanhas e as rachas, as rochas, ou melhor, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Esse texto nos fala do dia da ira do Senhor. Esse texto nos revela algo muito importante nesse estudo que estamos tendo acerca da volta do Senhor Jesus. Que Deus, como está escrito na sua palavra, lá nas epístolas de João, que Deus é amor. Mas Deus também é um Deus que Ele vai julgar a todos segundo as suas obras e segundo aquilo que cada um fizer. E no dia da volta do Senhor, será um dia para aqueles que foram incrédulos, para os idólatras, para os alcoólatras, para aqueles que desprezaram a sua palavra, para aqueles que rejeitaram a Cristo, para aqueles que não deram crédito ao Senhor Jesus, para os maldizentes, para os roubadores, para os adúlteros, enfim, para aqueles que não reconheceram a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, para os mentirosos, para os feiticeiros, para os agoreiros, para todos esses, será um dia terrível, como a palavra do Senhor está nos dizendo. Será um dia onde essas pessoas, elas clamarão pela morte e não a encontrarão. Elas gritarão para as rochas caiam sobre nós e nos escondam do Cordeiro e da ira do Cordeiro. Porque será um dia de juízo, será um dia de julgamento, será um dia de acertar as contas. Acertar as contas com este juiz imparcial, este juiz ao qual tem uma balança que ela é uma balança de equidade, é uma balança de equilíbrio, é uma balança que não se corrompe. Por isso, você que nos ouve nessa noite, a palavra do Senhor Jesus, ela vem para nos alertar como um prumo de Deus, como uma linha de Deus para nos colocar e nos fazer entender que precisamos colocar a nossa vida nos eixos da palavra do Senhor Jesus e obedecê-lo. Amém? Voltemos então ali para a apostila, já para caminharmos aqui para o encerramento. E aqui nós vamos ter a oportunidade então de responder. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres. O que nós vamos colocar aí? Se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós. E
que você vai escrever aí nesse espaço, meu querido amigo, meu querido irmão, irmã, que está hoje nos acompanhando nessa live da Igreja Brasil para Cristo do Jardim São Luís de Embu das Artes. E se escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. A pergunta então de número 8. Abra lá no Evangelho de João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, os versículos 28 a 29. E vamos dar uma lida no texto, que nos diz assim: Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui nós temos duas situações claras colocadas pelo Senhor Jesus, que ele diz: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a minha voz. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, mas os que fizeram e praticaram o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Veja, querido irmão, querida irmã, veja que o Senhor Jesus, ele vai voltar e pelo poder do seu Espírito, ele vai ressuscitar aqueles que fizeram o bem para a vida eterna, porém aqueles que fizeram o mal para a condenação eterna. Isso nos mostra a justiça de Deus. Isso nos mostra que Deus é um Deus justo e Ele vai julgar segundo as nossas próprias obras e intenções. Por isso, vamos continuar firmes, santificando as nossas vidas na palavra do Senhor. Amém, querido? Então vamos dar uma olhada lá nessa pergunta, já para nós caminharmos para o momento da oração e do encerramento final. Não fiquem admirados com isso. Coloque os teus olhos aí na sua apostila. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando o quê? O que você vai colocar aí na sua apostila? Está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Repita isso comigo. E sairão os que fizerem o bem. O que vai acontecer com esses? Ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal, preencha aí o espaço da sua apostila. Ressuscitarão para serem condenados. Finalmente, a pergunta de número 9. A pergunta de número 9 do estudo de hoje. Louvado seja o nome do Senhor por você que esteve conosco hoje nessa live da Igreja Brasil para Cristo, do Jardim de São Luís, em Embu das Artes. Ali onde temos os nossos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, aos sábados às 20 horas e aos domingos, às 18h30. Temos também a escola, essa escola sabatina que você está assistindo, também às 19 horas, ali no nosso templo, que está ali na Avenida João Paulo,
Avenida João Paulo, primeiro, depois nós estaremos compartilhando aí o nosso endereço com você. Amém? Coloque aí a sua mensagem, caso você queira receber o nosso endereço, para em breve nos fazer uma visita. Nosso pastor ali é o pastor Daniel Teruel. Finalmente, a convocação que vem de Jesus, que está lá no capítulo 11 de Mateus. Vamos dar uma olhada? Mateus, capítulo 11, que nos diz assim, os versículos 28 e 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vamos então completar a apostila com esse texto que nós acabamos de ler. Aqui o Senhor Jesus, ele nos faz um apelo. E nesse espaço que você tem aí, o que você colocaria para completar? Vou esperar um pouquinho para você colocar. Venham a mim, não é isso? Acertou? Glória a Deus. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um convite que ele nos faz. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. E façamos o quê? O que o texto nos diz para nós fazermos? E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês, coloque aí, complete, encontrarão descanso para as vossas almas. Bem, chegamos até aqui e agora nós temos a recapitulação. Vamos ser bem rápidos para nós orarmos, porque logo em seguida nós vamos ter o culto para Deus, dirigido em especial aí para as crianças. Você, papai e mamãe, que está aí com seus filhos, sobrinhos, vá preparando aí já a sala para você participar deste culto, desta live, onde a palavra de Deus, os louvores serão entoados para o Senhor e nossas crianças poderão adorar ao Senhor. A Bíblia expressa que Cristo voltará. Em recapitulação, lemos assim: a Bíblia expressa que Cristo voltará à terra. A primeira vinda aconteceu há 2000 anos. Esperamos o que agora? Meu irmão e minha irmã que está aí assistindo a essa live. O que nós estamos esperando? Esperamos a segunda volta de Cristo. Amém? Já aí na segunda questão da recapitulação, está escrito assim: a Bíblia relata a segunda vinda, relata que a segunda vinda está em João, em que capítulo? Você que leu aí a apostila, está em João, o texto principal aí que nós lemos hoje, em João no capítulo 14, dos versículos 1 a 3. Amém? Quando ele voltar, nos levará para onde? Para o céu. Jesus virá de forma pessoal, visível e literal. Com o quê? Com os alaridos, não é verdade? Os alaridos de anjos tocando o quê? Tocando as trombetas. Vamos ficar atentos, vamos vigiar mais, vamos orar mais, vamos nos preparar mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos participar mais dos estudos que temos recebido da parte do Senhor. Você pode dizer um amém, você pode louvar o Senhor por esta noite. Responsabilidade e compromisso de fé.
nós temos aí, então, essas 3 situações para você preencher. Necessito me predispor para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Acredito que existirá 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. Escolha viver a verdade. O objetivo de poder viver para sempre com Cristo no céu. Amém, queridos? Então fica aí para vocês esse compromisso de fé, esse compromisso de responsabilidade, para você estar orando. Oremos ao Senhor então nesse momento, para nós podermos encerrar aqui esse estudo do capítulo 8 da escola sabatina, da escola bíblica que tivemos nessa noite. Quero louvar a Deus pela sua presença aí, por ter estado conosco nessa noite, ter acompanhado essa live. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por este capítulo que nós estivemos estudando da Tua Palavra, Senhor, esse estudo da apostila que nos falou acerca da volta do Senhor Jesus. E está escrito na Tua Palavra que o Senhor vai voltar com o alarido dos anjos, com as trombetas dos anjos, que o Senhor vai voltar e todo olho o verá, até mesmo aqueles que te traspassaram, meu Senhor, e todos os povos da terra se lamentarão. E o Senhor vai voltar num dia e numa hora que somente o Pai, o Deus Pai, sabe, e que nós devemos estar preparados, porque o Senhor vai voltar numa hora em que nós não esperamos, como um ladrão. E nós te pedimos nesta noite, neste encerramento deste estudo que tivemos, que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito a nós nos mantermos fiéis, atentos, acordados, vigilantes, Senhor, guardando a nossa coroa, para que quando chegar este dia, se o Senhor voltar nos nossos dias, nós sejamos encontrados com fé. De qualquer modo, se o Senhor não voltar nos nossos dias, que nós estejamos prontos para nos encontrarmos também com o Senhor no dia da nossa morte, fiéis, perseverando até o fim. Te louvamos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Continue conosco, nos acompanhando nesta programação de sábado, que vamos ter agora na continuidade com o culto a Deus direcionado às nossas crianças e adolescentes. Um beijo grande. Fique com o Senhor Jesus. Deus abençoe.